Seja bem-vindo em mais um vídeo do nosso canal. Se você caiu aqui de paraquedas, meu nome é Juliana Carvalho e nesse canal eu falo sobre a minha vida de imigrante. Já morei em Portugal por muitos anos e hoje eu moro na Bélgica. E nesse vídeo de hoje eu vou responder uma inscrita, a Rafa Vice, que ela fez um comentário. Mas antes de começar, eu já quero te pedir, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa saber sobre essa informação, deixe o seu like, deixe o seu comentário, falando de onde você está me assistindo, que eu adoro saber até onde os meus vídeos chegam. Deixa a sua dúvida, que quem sabe eu posso fazer um vídeo para te responder também, tá? Então vamos lá. Qual que foi a dúvida, o comentário da Rafa? Olá, Juliana. Eu, sendo portuguesa, estou pensando seriamente em migrar para a Bélgica e queria procurar um trabalho na área das limpezas. Podes me aconselhar onde procurar? Então vamos lá, vamos falar sobre, né, mudar para a Bélgica sendo portuguesa ou tendo documento europeu, mas focado mesmo, né, num português mesmo em si, que é para vocês entenderem, porque eu tenho muitos inscritos portugueses originais, tá, gente? Porque eu sou portuguesa, mas eu sou uma portuguesa assim meio que falsificada. Eu consegui a minha nacionalidade por tempo de morar em Portugal, morei lá 14 anos, né? Então, depois de um tempo, de um período, você pode solicitar a nacionalidade portuguesa, como também aqui na Bélgica, depois de um período, você pode solicitar a nacionalidade belga, né? Depois de um período que você está regularizado no país, que você faz seus descontos, você integra a sociedade, né? Então, foi isso que aconteceu. Os meus filhos, não, eles já nasceram portugueses porque eles nasceram lá. Eu gosto muito da cultura portuguesa, sinceramente, eu me sinto em casa, não é clichê, não é, sabe, nada disso. Eu gosto mesmo da cultura portuguesa, eu gosto da comida portuguesa. A minha mãe foi casada com um português, então, tipo assim, a nossa vida, ela mudou bastante depois que a gente foi para Portugal, em vários sentidos. Mas eu acho que principalmente culturalmente, tá? E eu trago essa cultura para minha vida hoje em dia, no dia a dia mesmo. Eu gosto mesmo de falar com os meus filhos, vocês são portugueses, vocês nasceram em Portugal, você gosta, por exemplo, de comer o bacalhau com natas porque você é português, porque nós moramos em Portugal há 14 anos. Você gosta do pastel de natas, você gosta do cal, você gosta do azeite, sabe? Você gosta da azeitona preta, minha filha adora azeitona preta. Você gosta, por exemplo, de sardinha porque é portuguesa, lógico, obviamente, sem esquecer a nossa origem, que é o Brasil, né? Também gosto muito da culinária brasileira. Uma parte da minha família está em Portugal, uma parte da minha família está no Brasil. Então, assim, a minha vida é uma mistura cultural, uma mistura de costumes, de gostos e tudo isso. E eu sou muito feliz e muito grata a Portugal, e é por isso que eu tenho orgulho de falar que eu sou luso-brasileira. O que é que significa isso? Que eu sou meia portuguesa, meia brasileira. Não importa se é assim, meio. Não nasci lá, mas eu sinto como se eu tivesse nascido. Vamos lá. Então, indo aqui na pergunta da nossa inscrita, porque para não fugir o foco, né, gente? Porque eu falo demais. Quando você é europeu, você pode morar em outro país da União Europeia, né, legalmente. Ou seja, é muito mais fácil do que uma pessoa que está lá no Brasil e quer morar na Bélgica. Isso é fato, ok? O que que acontece? Chegando aqui, você tem que cumprir, obviamente, a burocracia necessária, que é o quê? Que é se inscrever na comuna, que é conseguir uma casa, né, um endereço, né, e vai te dar a possibilidade de você conseguir um trabalho. Então, você pode sim procurar o trabalho nas empresas de limpeza. Aqui na Bélgica funciona assim, sei lá, se é um pouquinho, no meu ponto de vista, é um pouquinho diferente, né? Por quê? Porque você vai trabalhar numa empresa de limpeza, muitas das vezes eles querem que você já tenha suas horas, né? Você já tenha suas casas, porque eles vão fazer aquele trâmite ali da burocracia, do cheque que você ganha, para poder do pagamento, mas você tem que ter basicamente ali algumas horas. Se você não tem, você tem que ter a disponibilidade de esperar essa agência conseguir as horas para você. Funciona assim, gente, é como eu gosto de fazer comparação. É igual, eu sou cabeleireira, né? Minha profissão é cabeleireira, formadora de cabeleireira. É a minha profissão antiga, né? Porque agora é outra coisa. Mas pronto. Quando eu fui trabalhar em salões, por exemplo, de beleza, se você não tem uma cartela de cliente, fica ali,
né, e você tem que ficar à espera de você construir sua cartela de cliente. É a mesma coisa na limpeza aqui na Bélgica. Então, nesse período, você não vai ganhar tão bem, né, mas a comunidade portuguesa, a comunidade brasileira aqui na Bélgica é muito grande. Se você conhecer algumas pessoas, muito provavelmente elas vão começar a te indicar casas para você fazer as limpezas, que automaticamente você vai falar lá na agência que você já tem ali uma, 2 casinhas que você já faz uma limpezazinha e vai completando as suas horas, tá. Eu conheço pessoas que trabalham na limpeza, pessoas que trabalham em agência, né, com contrato CDI. Ah, e qual que é a diferença? Quando você trabalha na agência, você trabalha com contrato CDI, entendeu? Basicamente, pode ser que eles te dão um contrato CDD, mas pronto, vamos supor, é com contrato. Beleza, com um contrato, né? Agora, se você também quiser ser independente, você também pode abrir uma empresa, você pode trabalhar como se fosse recibo verde. Só que eu, Juliana, não aconselho a pessoa a fazer isso logo de cara quando chega aqui na Bélgica. Por quê? Por causa, gente, que é um sistema diferente de Portugal, tá? É parecido, mas é diferente. Quando eu cheguei aqui, muitas pessoas falavam: "Ah, aqui não é igual Portugal, que não é igual Portugal". Eu pensava: "Gente, é tudo Europa", mas não, realmente é diferente. Então, para você não quebrar a sua cara e esvaziar o seu bolso, eu aconselho primeiro você procurar numa agência de limpeza, aonde você pode não ganhar muito no começo, porque você não vai ter muitas horas, a pessoas ainda não conhecem seu trabalho, mas depois assim, gente, é questão de tempo. Porque se você começa a fazer, você trabalha bem, você limpa bem, as pessoas vão querer o seu trabalho, entendeu? E a própria agência vai achar, casas ali, horas para você fazer. Tá? Beleza, você só tem que ter esse time aí para poder esperar. É por isso que eu falo que é importante a gente se planejar antes. Eu escutei de um professor meu que mudou assim completamente a minha vida, tá? Mudou mesmo, em termos financeiro, em termos de família e tudo. E é uma frase boba, né, aparentemente, mas que faz muito sentido. Que é: quem se antecipa governa. O que que significa isso? Nesse caso, quando, por exemplo, a pessoa quer vir trabalhar na área da limpeza e não tem clientes, e ela vai ter que ficar à espera de fazer a sua cartela de clientes, ela tem que já ter antecipado isso. Ela tem que ter o quê? Se ter preparado financeiramente, que é para poder ficar ali 1, 2, 3 meses à espera de fazer sua cartela de clientes, né? Então você tem que ter o dinheiro suficiente para você se manter nesse período, né? Eu não aconselho uma pessoa sair de Portugal, por exemplo, e vir para cá sem dinheiro nenhum. Por quê? Porque senão vai passar perrengue. E aí vai ter que trabalhar, por exemplo, no negro. O que é trabalhar no negro? Trabalhar sem desconto. E aí o que acontece? Se a pessoa não te paga, porque acontece muito isso aqui na Bélgica, você vai trabalhar e a pessoa não te paga no final do mês, entendeu? Então, eu aconselho a pessoa se antecipar. Olha, quanto que eu preciso para poder viver no mês lá na Bélgica? Ah, eu vou precisar de X. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou guardar aí pelo menos 3 meses no mínimo, para poder, né, esperar as coisas começarem a acontecer. E aí, então, depois que você passa por esse período todo, ô meu amor, quem trabalha bem aqui na Bélgica, gente, eu acho que é um defeito e uma qualidade, tá? O que é esse defeito? Muita gente faz um trabalho ruim em vários setores. Tanto na alimentação, quanto no cabeleireiro, estética, obra, limpeza, tem muita gente que faz trabalho ruim, um trabalho que você fala assim: "Meu Deus, se eu soubesse eu mesmo tinha feito, porque pelo menos eu não tinha gastado dinheiro". Por outro lado, quem trabalha bem, meu amor, não fica sem trabalho não, entendeu? Se você fizer o mínimo, sabe o que que é o mínimo? Que é entregar para a pessoa exatamente aquilo que ela comprou, você já vai, sabe, ter bastante cliente, bastante cliente. Se você entregar além do que você prometeu, né, por exemplo, na limpeza, né, você vai fazer a limpeza ali, tá, mas você, sabe, fazer a coisa com carinho, deixar a mesma coisa assim, sabe, bonitinha, você pode ter certeza que você vai ter muito, muito, muito cliente. Por quê? Porque muita gente aqui se sente enganada quando contrata um serviço ou compra um produto. Então, eu entendi que aqui na Bélgica é tipo assim, ó, sabe, quem é honesto é rei.
Quem é honesto é rei, reina. Por quê? Por causa que todo mundo vai querer fazer com você, sabe? Eu, por exemplo, eu tenho a pessoa que eu gosto de fazer comprar o bolo do aniversário, eu só compro daquela pessoa porque eu sei que é bom, porque eu já comprei de outros e foi ruim. Você, às vezes, você compra de uma pessoa hoje uma coisa, ficou boa, depois, olha, já não presta. Por isso que eu tenho Instagram, né, gente, que fala sobre a Bélgica, eu tenho meu Instagram pessoal, onde eu mostro a minha vida, minha rotina, meu dia a dia, o meu trabalho, mas, por exemplo, tem muita gente que me pede para poder indicar. Eu não gosto de fazer indicação, de trabalhar por fazer parceria, fazer indicação. Por quê? Por causa que você indica e depois a pessoa faz um trabalho mal feito e as pessoas vêm até você. "Ah, Ju, você indicou". Já aconteceu, entendeu? Então, eu não indico, não faço parceria. "Ah, eu vou te pagar X e você indica meu trabalho". Não. Se eu não conhecer, se eu não usar, se eu não gostar realmente, eu não indico, que é para evitar chatice, dor de cabeça lá na frente, sabe. Não tô falando que eu não faço esse tipo de trabalho, faço, mas eu só faço para aquelas pessoas que eu realmente uso, produtos que eu realmente uso. Por exemplo, Boticário, né, eu gosto de Boticário, meu marido compra Boticário, né, então tem uma pessoa que uma vez ou outra me fala: "Ju, faz uma campanha para mim", e eu vou lá e faço, recebo pelo meu trabalho, mas é porque eu sei que realmente o produto é bom, entendeu. Eu sei que o produto é bom. E também tem pessoas que são clientes meus aqui da minha agência de viagens, por exemplo, que eu sei que o trabalho é bom e eu vou lá e indico. Muitas vezes eles nem me pagam, mas eu vou lá e indico. Por quê? Porque eu sei que o trabalho é bom. Restaurante que eu vou e que eu gosto, eu indico. Mas não adianta uma pessoa virar para mim e falar assim: "Ah, eu te pago para você vir cá no restaurante indicar e tal". Não, não vou. Por quê? Se for ruim, eu não vou indicar. Porque já aconteceu de uma pessoa querer que eu indicasse uma feijoada e a feijoada era horrível, entendeu? Então, assim, quando você faz um trabalho bem feito, você tem cliente, independente da área que seja, independente. E na limpeza, gente, existe muita oportunidade aqui. É um trabalho pesado, tá? E eu falo porque eu já fiz limpeza aqui na Bélgica. Quando eu cheguei, eu fiz limpeza. Foi super fácil arrumar o trabalho. Só que nesse caso não era contrato, ele queria que eu fosse sócio ativo. Eu fui lá de manhã nessa agência, pedi o trabalho, né, perguntei se tinha de vaga, ele perguntou, se eu já trabalhava na limpeza, eu falei que não, nunca tinha trabalhado assim, gente. Já tinha feito umas limpezinhas em Portugal, mas nada assim, nossa, que profissional, não, não. Quando eu cheguei em Portugal, eu fiz algumas limpezas, mas foi só porque quando eu cheguei. E aqui na Bélgica a mesma coisa, mas logo depois eu saí, porque não é uma coisa que eu sei fazer de verdade, sabe. E aí eu falei com ele perguntou se eu tinha carta de condução, eu falei que tinha. Olha, cheguei em casa, menina, passado um pouquinho, ele já me ligou, falando que era para eu poder que tinha uma limpeza para fazer. Gente, meu Deus do céu, pensa, assim, é realmente para quem sabe, tá, é para quem sabe. Depois eu fui fazer uma grande limpeza com ele também, é limpar, 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 que eu, Juliana, que trabalhava um dia, ficava 2 dias dormindo. Por isso que eu dou valor, gente, para quem trabalha na limpeza, quem trabalha na obra, tá. Então, é isso. Ah, só que no caso dele, ele falou que ia me dar eu poderia ser sócio ativo. Eu não quis. Por quê? Por causa que, gente, eu não sabia o que que era isso e eu não quis, tá. Essa empresa, por acaso, é uma empresa boa, de pessoas honestas, mas eu já ouvi muitos casos de pessoas que entram como sócio ativo e depois se ferra. Então, foge de sócio ativo. Você ouvir essas 2 palavras, sócio ativo, não entra. Você só vai ficar na agência de limpeza se for contrato, ou contrato CDI, que é um contrato por tempo determinado, né, tipo assim, você vai lá e vai fazer um contrato de 3 meses, beleza, aí você fica. Ou então um contrato CDD, que é um contrato por tempo indeterminado, que você sabe que você vai ter um emprego garantido, que pra gente que tem documentação aqui na Bélgica, é muito importante ter um contrato CDD. Por quê? Porque esse contrato CDD, gente, te possibilita, por exemplo, fazer um empréstimo. "Ah, eu quero comprar uma casa na Bélgica", vai te facilitar, entendeu? E, por outro lado, sócio ativo não vai, por outro lado, até mesmo trabalhar como independente, como se fosse o recibo verde, não vai te facilitar isso. Entendeu? Então, ou seja, o contrato CDD, ele é muito melhor do que você, trabalhar como independente. Em termos, assim, se você quer construir uma vida em Portugal, na Bélgica e tal, comprar uma casa, comprar um carro e por aí vai, tá bom? E é isso, então você tem que se inscrever nessas agências de limpeza, ver qual dessas agências
te dá pelo menos alguns clientes para você começar, tá? E aí você então começa, como você já vai ter se antecipado, você passa esse período de, digamos que adaptação, né, de início mesmo até conseguir seus clientes todos e você então começar a ter o seu salário cheio, digamos assim, tá? Eu acredito que é muito bom você escolher a Bélgica para trabalhar enquanto você consegue trabalhar, tá? Eu amo Portugal, tive lá em Portugal há pouco tempo, já estou doida para voltar de novo, mas eu acredito que financeiramente aqui na Bélgica é muito melhor. Não estou falando para ninguém largar tudo e eu vou morar na Bélgica de qualquer maneira. Eu não estou falando isso não. E principalmente para pessoa que não tem documento, tá? Não estou falando isso. Eu estou falando para essa inscrita que é portuguesa, tem documento europeu, mora em Portugal, né, e quer morar na Bélgica. A verdade tem que ser dita, gente. Para quem tem documento, é muito mais fácil. É muito mais fácil. Não tô falando em comparação com quem não tem. Não tô falando que vai ser, nossa, que facilidade. Não, é imigrar da mesma forma. Você vai chegar, você vai estar num lugar, num país onde você não fala o idioma, apesar que os portugueses têm uma base do francês muito melhor do que a dos brasileiros, né? E eu falo isso porque, por exemplo, a minha sobrinha tá lá. A minha sobrinha, ela fala o francês. Obviamente que ela teve aqui na Bélgica, estudou um pouquinho aqui na Bélgica, mas a base do francês dela é da escola dela portuguesa. Então, o português tem muito mais facilidade. O português falando francês, gente, eu já falei aqui no canal, ele tem um sotaque, mas é muito menor do que o sotaque brasileiro, entendeu? Porque parece que o brasileiro tem mais dificuldade de falar. O brasileiro que eu falo que chega aqui com mais idade. Criança não, criança fala, meu filho. A minha filha, por exemplo, ela chegou aqui, ela tinha 8 anos. 8 anos não, 10 anos. Ela fala que ela não tem sotaque nenhum, 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 nenhum. Tá certo que a minha filha é portuguesa, mas a gente teve em Portugal, a gente morou em Portugal há muitos anos, mas a gente ficou um tempo no Brasil. Então a minha filha tem uma mistura, sabe? Tem algumas palavras que ela fala português, mas o sotaque dela, se a gente for ver assim, é um sotaque brasileiro. A minha sobrinha não, a minha sobrinha, por exemplo, o sotaque dela é todo português e tal. O do meu filho, ele fala brasileiro, ele fala francês, ele fala português, aquela mistura. A minha família é uma mistura. Mas a gente nota essa diferença. Então, eu sinto que para o português, que tem a base da escola portuguesa, é mais fácil de aprender o francês. Eu sinto isso, tá? Posso estar errada? Posso estar errada, mas eu estou falando a minha experiência, né? A minha experiência tanto da minha família, dos meus filhos e das pessoas ao meu redor, né? E a minha mesmo, por exemplo, eu estudei 18 anos no Brasil. Para mim é muito mais complicado falar francês do que para meus filhos. Entendeu? Soa muito mais natural, apesar que pronto, a Alexia, né, a criança vai para a escola com 3 meses, ela já tá falando, mas vocês estão entendendo o que eu tô dizendo, sabe? O Alexandre Gabriel, meu filho, ele foi alfabetizado aqui na Bélgica. É, mas, tipo assim, é diferente, gente, é diferente. A verdade tem que ser dita, sabe? A verdade tem que ser dita. Eu amo o Brasil também, mas o Brasil, em termos de ensino público, meu Deus do céu, a pessoa sai dali mal, mal falando o verbo to be, entendeu? Male, male, nem sabe o que que é, só estuda para poder passar de ano. Pelo menos foi assim comigo na escola pública, né? Obviamente, quem tem poder aquisitivo no Brasil, quem vai para uma escola melhor, sabe? É diferente. Eu tô falando a minha realidade, né? Então, o português tem essa vantagem em termos do idioma, que rapidinho também vai aprender a falar e vai despachar e tal. E outra coisa, vai chegar, se vier com tudo organizado, vai se inscrever na comuna, né? Com 3 meses já tá ali com a situação regularizadinha, já tá trabalhando, passa adaptação e depois, meu amor, é só você organizar a sua vida. Obviamente que nem eu já falei, você vai sentir, por exemplo, o clima, que é diferente de Portugal, aqui é mais frio, aqui escurece mais cedo, 4 horas da tarde no inverno já tá escuro. Mas, gente, nós estamos falando de, ó, fazer a nossa vidinha, né? Juntar nosso dinheirinho, pagar nossa casa em Portugal. E depois, meu amor, passar férias em Portugal, aposentar e ir para Portugal, viver em Portugal. Eu tô falando que a Bélgica é melhor em termos de se construir a sua vida e depois, caso você quiser, voltar para Portugal. Entendeu? Eu acho que é muito melhor. Portugal é muito bom para a gente aproveitar, mas para a gente poder acelerar o nosso crescimento financeiro e tal,
a Bélgica é muito melhor, tá. E obviamente tem outros países também que são bons, por exemplo, Luxemburgo, Suíça, é onde eu conheço vários brasileiros, vários portugueses que estão lá e que estão assim, ó, também muito bem, tá. Então, gente, me contem, qual é a opinião de vocês? Vocês acham que vale a pena um português, uma portuguesa sair de Portugal e vir morar na Bélgica? Vocês acham que vale a pena se preparar financeiramente para poder, né, esperar com calma e tranquilidade todo o processo que rola aqui na Bélgica, que é se regularizar, pegar seu documento bonitinho, pegar, construir sua cartela de cliente, ou vocês acham que tem que ser assim, de qualquer maneira? Vambora, vambora, vambora. Me contem. E eu vou acabar o vídeo porque ele tá começando a chover. Olha o barulho. É Bélgica, gente. É sol, é chuva, é neve, é tudo no mesmo dia, tá bom? Grande beijo e ó, calma, 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 que a gente se vê logo, logo nos próximos vídeos.